sejam muito bem-vindos. Me chamo Rosana de Souza e nesse canal eu falo sobre restauração de casamento e assuntos que abrangem o casamento cristão. Gente, o assunto do nosso vídeo de hoje é um questionamento que muitas pessoas fazem, né? Elas pensam assim: por que Deus permitiu o meu casamento acabar? Se Deus é o Deus da família, se Deus é o Deus que projetou o casamento, se Deus é o Deus que é a favor do casamento, e isso está bem claro na Bíblia, por que Deus permitiu o meu casamento acabar? Por que Deus permitiu meu cônjuge sair de casa, meu cônjuge ir embora, estar com outra pessoa? Bom, gente, eu vou fazer uma breve introdução, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir para você fazer uma autorreflexão, fazer uma análise da sua vida e dos seus comportamentos que você teve ao longo do seu casamento. Porque muitas das coisas que nós colhemos hoje é resultado de plantios errados que nós plantamos lá atrás. Né? E às vezes nós não nos damos conta disso, né? A gente tem a tendência, o ser humano tem a tendência em culpar todo mundo, em culpar outras pessoas, culpar o cônjuge, culpar a família. Em alguns casos, culpam até Deus, mas eles não trazem para si a autorresponsabilidade, eles não trazem para si a responsabilidade daquela situação, daquela coisa errada, daquele problema que essa pessoa está vivenciando. Então, eu gostaria de te chamar a atenção sobre esse assunto, sobre esse aspecto de assumir a culpa. Eu não estou falando aqui que você é 100% culpado do seu casamento ter acabado, porque a responsabilidade também é do seu cônjuge. Não estou dizendo aqui que só você que é culpado, não é isso. Mas eu estou falando para você fazer uma autorreflexão e trazer para si também a sua autorresponsabilidade nessa situação. Então, pare e pense, comece a refletir. Por que o meu casamento acabou? Quais foram os seus plantios durante o seu casamento? E também gostaria de te chamar a atenção para uma coisa. Quais foram os seus plantios? O que você plantou durante o seu namoro? Durante a época que você era solteira? Né? Durante a época que você era solteiro? Comece a fazer essa reflexão. O seu plantio foram sempre plantios bons, né? Comece a olhar para a sua vida de casado, como que você vivia com seu marido, com a sua esposa. Porque, gente, é fato, o que o homem planta, ele colhe. Se você plantou pecado, se você plantou brigas, se você plantou um casamento sem colocar Deus no centro, se você plantou uma vida de idolatria ao seu cônjuge, né? Que tem muitas pessoas que idolatram mesmo, gente. Seus maridos, as suas esposas, se você plantou coisas erradas, coisas que fogem dos princípios de Deus, você vai colher algo que não será benéfico para o seu casamento. Então, eu gostaria de introduzir esse vídeo falando para você, trazendo essa pauta, essa questão, para você fazer uma autoanálise e perceber e começar a puxar para si lembranças do que você plantou ao longo desses anos todos. Portanto, gente, não coloquem a responsabilidade do mal que você está vivenciando hoje em Deus, porque Deus, ele até permite determinadas coisas, mas ele não é o responsável por certas coisas nas nossas vidas, né? Por exemplo, um namoro muito conturbado, um namoro cheio de problemas. Tem pessoas que elas se casam sem pedir a orientação de Deus. Tem pessoas que se casam com um namoro totalmente problemático e conturbado. Eu já vi pessoas assim que em 5, 6 meses de namoro tinham mais problemas, mais brigas, mais discussões, mais dificuldades do que eu tinha há anos com meu marido, né? Eu pensei, gente, mas essa pessoa, na época do namoro, porque na época do namoro as coisas parecem ser flores ainda, as pessoas ainda estão apaixonadas, né? E quando elas vivenciam grandes problemas, onde essa fase era para ser tudo flores. Imagine dentro de um casamento, né? E tem pessoas que vivenciam problemas enormes já no namoro, já em poucos meses de namoro. E ela casa mesmo assim, né? Ela casa sem pedir a orientação de Deus, ela casa sem saber se é da vontade de Deus. E depois ela colhe, né? Ela colhe o que ela plantou, né? Que foi talvez uma desobediência. Às vezes ela tinha sinais claros que aquele casamento não era de Deus, mas mesmo assim ela casou, né? Porque estava extremamente apaixonado, achava que a pessoa ia mudar no casamento. Isso é uma mentira, né? Eu penso, não, gente, não é que seja uma mentira, é algo extremamente difícil
início, né? Se a pessoa já está mostrando a cara ali no namoro, já é uma pessoa extremamente difícil, violenta, né? Agressiva com as palavras, é uma pessoa extremamente possessiva ou outros problemas. Imagina dentro de um casamento que a pessoa não vivencia aquela paixão extrema, né? Aquela coisa toda, aquele sentimento aflorado. A tendência, então, seria até piorar, mas essa pessoa casa mesmo assim. E depois passa por problemas gravíssimos no casamento e algumas ficam se questionando a Deus porque Deus permitiu ela estar passando por isso. Você precisa fazer essa autorreflexão e pensar se esse é o seu caso, né? E também, gente, plantios dentro do casamento mesmo, pecados de qualquer tipo de espécie, não colocar Deus no centro, descumprir os princípios bíblicos, não tratar bem o cônjuge de diversas maneiras aqui que eu tô falando, né? Gente, tudo tem uma colheita, né? Eu, por exemplo, dentro do meu casamento, né, quando eu passei pelo meu deserto, eu soube por que eu estava no deserto, porque eu tive uma plantia ruim durante o meu casamento, né, gente? Eu soube discernir muito bem o porquê de eu estar no meu deserto. E a quebra, uma coisa que é muito comum acontecer também, é a quebra dos princípios bíblicos dentro do casamento, né? Se o cônjuge, se a esposa, se o marido estão quebrando princípios bíblicos, né, que nada mais é do que a desobediência a Deus, é lógico que ela vai colher, né? Ela vai colher o que ela plantou, que é a quebra dos princípios bíblicos. Então isso é extremamente comum, gente. Quando você está passando por problemas muito conturbados, muito graves dentro do seu casamento, pode escrever isso, gente. Pode escrever. Você está quebrando princípios bíblicos. E às vezes princípios básicos, gente. Princípios básicos, né? O tratamento com o cônjuge, a forma de lidar, a forma de falar, de vários aspectos, gente, dentro de um casamento que você está quebrando e lá na frente você vai colher o que você plantou. Agora, uma outra questão que eu gostaria de abordar aqui. Você já se fez essa pergunta? Qual é o propósito de eu estar no deserto? Porque, gente, quando eu passei pelo meu deserto, eu fui entender o propósito bem ali na reta final, né? Curioso até isso, né? Quando eu era solteira, ainda nem conhecia o meu marido. Eu coloquei na minha cabeça que se um dia eu tivesse um ministério na igreja, eu ia trabalhar com casais. Eu queria trabalhar com casais. Não necessariamente na igreja, mas um ministério no reino de Deus. Eu gostaria muito de trabalhar com casais, trabalhar com casamento. Isso eu nem namorada eu tinha. Eu não sei por que eu pensava dessa forma. Porém, quando eu cheguei no meu deserto, ali pela reta final, eu comecei a entender o propósito, né? Porque me deu uma vontade extrema, uma vontade muito grande de começar o ministério para essa área de restauração de casamento, né? Aí foi aí que eu comecei meu Instagram. Faltava mais ou menos um mês e pouco, 2 meses, assim, antes do meu casamento ser restaurado, antes do meu marido voltar. Eu tinha começado o Instagram para falar sobre restauração de casamento, porque eu estava com uma vontade extrema no meu coração de começar um ministério sobre restauração de casamento. E essa pergunta que eu faço para você: você sabe qual é o seu propósito? Você já descobriu qual é o seu propósito no deserto? O seu propósito pode ser diversas coisas. Pode ser um ministério, pode ser um autoconhecimento, pode ser ajudar pessoas, pode ser você conhecer Deus melhor. Tem um propósito, gente. Você precisa colocar isso na sua cabeça. Você não está passando por esse deserto, por esse problema em vão. Há um propósito nisso, né? Eu não sei qual é o seu propósito. O meu eu descobri, mas você precisa começar a refletir. Você deve começar a questionar em relação ao seu propósito nesse deserto. Deus, ele usa situações ruins nas nossas vidas para nos levar ao propósito dele, né? Pergunte a Deus: Senhor, qual é o meu propósito com isso tudo? Qual é o meu propósito com esse sofrimento? Por que eu estou no deserto? O que o Senhor tem a me ensinar? Pergunte, não é errado perguntar, gente, porque eu perguntei várias vezes, eu pergunto até hoje, né? O porquê realmente eu passei por aquilo tudo, qual é o propósito real, se além desse ministério que eu tenho, se Deus quer me levar para uma outra coisa, uma outra situação, porque Ele sempre quer usar situações difíceis nas nossas vidas para nos fazer crescer e para levar a gente para o propósito dele. Deus, Ele não quer apenas salvar e restaurar o seu casamento, Ele tem propósitos maiores, Ele também quer salvar o seu cônjuge, ele quer salvar você, né? E o deserto serve para isso também, para a gente interceder pela salvação dos nossos cônjuges. Então, o propósito, gente, é muito maior do que a restauração de um casamento. E uma coisa aqui que é um fato: o deserto, ele nos aproxima de Deus. Assim, gente, não necessariamente apenas o deserto conjugal, mas qualquer tipo de problema, qualquer tipo de situação difícil,
Pare e pense, quando a gente está numa situação mais tranquila na vida, numa fase mais tranquila nas nossas vidas, a tendência sempre é orar menos, é buscar menos a Deus. Mas quando a gente passa por situações muito difíceis, problemas grandes, qual é a nossa tendência? É nos apegar mais a Deus, é buscar mais a Deus. Eu sei que a maioria das pessoas vão a Deus pela dor, mas Deus, ele também usa a dor para nos aproximar dele, né? Aí a gente começa a orar mais, a gente começa a buscar mais a Deus, a buscar nas madrugadas, a jejuar, a nos aproximar do Espírito Santo, a ter mais intimidade com o Espírito Santo, porque o problema, gente, a gente vai a Deus, não adianta. Se você está passando pelo seu deserto, não sentiu a sua intimidade com Deus aumentar, tem algo de errado. No meu deserto, a minha intimidade com o Espírito Santo aumentou 100 vezes mais, coisas que eu não fazia antes, lá atrás, há anos atrás, eu comecei a fazer, sabe? Então o deserto, ele serve para isso na sua vida, para a intimidade com o Senhor aumentar. Muitas pessoas tinham uma vida com Deus medíocre, talvez pessoas nem tinham uma vida com Deus. Após começarem no deserto, após passarem por esse problema, elas começaram a ter uma intimidade com Deus, elas começaram a conhecer Deus de uma forma melhor, outras começaram a conhecer Deus mesmo, porque nem conheciam antes. Umas conheciam pouco e outras nem conheciam mesmo. Elas passaram a conhecer a Deus, elas passaram a se envolver mais com Deus, mais com o Espírito Santo, mais com a palavra dele, e elas começaram a crescer também. Deus está usando esse deserto, esse problema, para você ter um conserto com ele, né? Você precisa se consertar com ele. Você precisa levar as suas dores, a sua vida para Deus, né? Se você vivia uma vida totalmente desregrada, uma vida espiritual, gente, fraca, ele quer te levar para um concerto com ele. Ele quer usar esse deserto para um concerto com ele. Olha, gente, o deserto, ele serve para nós conhecermos mais a Deus, conhecermos de forma íntima, porque assim, lá em Jó 42:5 fala que Jó, ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora ele conhecia Deus, dos olhos dele verem Deus mesmo, né? Então essa é uma fase para você conhecer Deus de forma íntima, de forma mais profunda, como está nesse versículo de Jó, né? Jó estava passando por todos aqueles problemas que nós conhecemos do texto bíblico, e ele começou a conhecer Deus de uma forma mais aprofundada. Então, gente, é um convite que eu faço para você hoje. O seu deserto, ele precisa servir para algo maior, para alguma coisa maior. Ele deve ter um propósito. Se você ainda não encontrou o seu propósito, busque a Deus, busque conhecer a Deus, pergunte a Deus qual é o propósito dele para a sua vida nesse problema, nessa situação. Não é apenas restaurar o seu casamento, isso é cereja do bolo. Ele quer tratar com você, ele quer consertar você, ele quer coisas maiores. Então busque a Deus e ele vai te revelar. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você hoje. Se você acha que esse vídeo é um vídeo importante para você compartilhar com outra pessoa, você compartilhe, você deixe seu like, você comente aqui, você se inscreva no nosso canal. E, gente, olha só, eu gostaria de falar assim, porque tem muitas pessoas que não sabem, mas eu sou terapeuta. Caso você precise curar uma ferida que está te machucando muito, lembranças doloridas, né? Caso você tenha algum trauma, caso você tenha algum bloqueio emocional que está te deixando assim amargurado, com trauma. Você, por exemplo, você ouve um problema, você não sabe lidar com determinada lembrança, aquilo fica martelando. Pessoas que foram traídas, né, que passaram por traição, é muito comum disso acontecer. Então, eu sou terapeuta, né? E caso você queira conhecer o meu trabalho, me mande um direct lá no meu Instagram. Meu Instagram tá aqui, e você me mande um oi lá, me mande uma pergunta para poder te passar mais informações sobre a minha forma de fazer a terapia, tá bom? Então, um beijo, até a próxima e tchau!